João capítulo 5, versículo 6, diz assim o texto sagrado: E vendo Jesus este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma a tua cama e anda. Curve a sua cabeça. Senhor, mais uma vez, nós nos derramamos em oração diante da tua presença e te pedimos, nos dê no abrir dos nossos lábios a palavra com confiança. Ministra sobre nós, meu Deus, com autoridade, com poder. Que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Queridos, nós lemos aqui 2 versos que estão inseridos dentro de um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras, que fazem alusão a uma história acontecida em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus havia saído da região da Judéia e ido à região da Galiléia, mas alguns dias depois, Jesus ele retorna às regiões de Jerusalém por causa das festas que havia em Jerusalém. A Bíblia Sagrada vai nos dizer neste texto que quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele entra por uma das suas 12 portas, a porta chamada Porta das Ovelhas. Quando ele entra pela Porta das Ovelhas, ele se depara com um lugar dentro de Jerusalém chamado Tanque de Betesda. O único lugar que nós encontramos a referência deste lugar é exatamente nessa história. Nós não vamos encontrar Tanque de Betesda no Antigo Testamento e em nenhuma outra história bíblica, mas aqui no livro de João é relatado que esse lugar ele existia e ele ficava próximo à Porta das Ovelhas. A Bíblia vai nos dizer que este lugar ele era um tanque e ele era cercado por 5 alpendres. Cada um daqueles alpendres representava os 5 primeiros livros de Moisés. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que nos 5 primeiros livros de Moisés continha o Decálogo e todas as 613 leis de Deus. Naquele lugar havia esse simbolismo. Betesda era uma palavra que do hebraico era Bet Shaisde, e ali significava lugar da misericórdia divina. Betesda significava lugar da misericórdia divina. A Bíblia vai nos relatar que por causa da tradição dos judeus, eles costumavam reunir enfermos ao redor daquele tanque. Por quê? Por causa da tradição, era comum, quando as águas se moviam, eles acreditavam que um anjo movia as águas e que o primeiro a descer naquelas águas era curado. Não há nenhum relato verídico de que isso era real. Isso é trazido e tratado tanto pelos teólogos como pelos rabinos judeus como uma tradição, nada concreto, porém uma tradição. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Jesus chega naquele ambiente, naquele local, próximo à Porta das Ovelhas, chamado de lugar da misericórdia, ele encontra muita gente doente. Havia muitos enfermos naquele lugar. Jesus então ele para e se depara com uma pessoa paralítica que já estava numa cama há 38 anos. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que aquele homem estava junto ao tanque de Betesda. Porém, a história vai nos relatar que ele não
estava só. Ele havia, de alguma forma, sido carregado para aquele lugar. Porém, a Bíblia nos diz que quando Jesus inicia uma conversa com aquele homem, que o texto não nos transmite o seu nome, aleluia, Jesus pergunta para ele: homem, você quer ficar são? A Bíblia Sagrada vai nos dizer que aquele homem, o coração dele, estava tão firmado nas tradições, que a resposta dele para Jesus foi: eu não tenho nenhum homem que, quando as águas se movem, me lança dentro das águas. Quando eu tento chegar nas águas, sempre chega alguém primeiro do que eu. A Bíblia nos diz que Jesus não alonga o diálogo. Ele simplesmente olha para aquele homem e diz: levanta, toma a tua cama e anda. É notório a gente destacar para os irmãos aqui nesta noite que naquele diálogo Jesus não estava perguntando se ele precisava de ajuda para entrar no tanque. Não foi essa a indagação de Jesus. Porém, o coração daquele homem estava tão firmado na tradição, que quando Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Ele logo pensa: eu só conseguirei ficar são se eu entrar dentro do tanque. Porém, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar dentro do tanque. Mas ao observar o texto, nós vamos perceber de forma muito simples que a pergunta não foi essa. Jesus não perguntou se ele precisava de ajuda para entrar no tanque. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus perguntou para ele se ele queria a solução do problema. Jesus, ele não se colocou à disposição dele para carregar ele e jogar ele dentro do tanque quando as águas se movessem. Não foi essa a natureza do diálogo de Jesus com aquele homem. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele dá uma ordem, ele diz: pega a tua cama, levanta, toma a tua cama e anda. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem levantou, tomou a cama e foi embora. O texto vai nos dizer que por causa da tradição, da interpretação equivocada da lei, algumas pessoas começaram a atacar aquele homem. Por quê? Porque aquele milagre aconteceu num dia de sábado. Sendo dia de sábado, alguns dos fariseus, quando viram aquele homem andando com a cama debaixo do braço na rua, eles logo começaram a perturbar aquele homem. E eles disseram: por que você anda com esta cama debaixo do braço? E ele disse: porque eu estava enfermo há 38 anos, paralítico. Eu estava lá no tanque, quando um homem que eu não conheço me deu uma ordem: toma a tua cama, levanta e anda. E eu aqui estou curado, andando e carregando a cama. A Bíblia diz que ele não sabia quem era Jesus. Porém, no mesmo texto, vocês vão encontrar, aleluia, a informação de que Jesus, em uma das festas, alguns dias depois, encontrou este homem, aleluia, porque a obra ainda não estava completa. Jesus havia liberado uma palavra de cura, mas a obra ainda não estava completa. Quando aquele homem se encontra com Jesus, termina a obra que ele iniciou junto ao tanque. Aleluia! Quando a Bíblia Sagrada vai nos relatar que Jesus, ele olha para aquele homem e diz assim: bom, você está curado, agora vai
e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aleluia! Naquele momento, a obra estava completa. E quando nós observamos este texto, nós aprendemos algumas lições. Dentre elas, nós aprendemos que haverá pessoas que estará com a gente só até certo tempo. Aleluia! E isso não é ruim. Louvado seja Deus. É muito bom ter pessoas confiáveis ao lado. Porém, a única pessoa que não pode faltar é aquele que vai estar conosco em vida e na morte. Aleluia, na terra e no plano futuro. Aleluia, esse é o único que não pode faltar. Aprenda isso. Vai ter pessoas que não vão entender o cenário de vida que Deus tem preparado para a sua vida, e Ele vai caminhar com você só até certo ponto. Este homem não foi sozinho para o tanque. Aleluia, alguém deixou ele lá, mas quem deixou ele lá não continuou com ele lá. Aleluia, porém isto nada mais era do que um propósito divino. Então cutuca esse crente aí, irmão, me ajuda, diga para ele: não se assuste quando pessoas saírem de perto de você, porque quem não pode faltar é o Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Outra lição que nós aprendemos neste texto: o cenário que você está vivendo não é só você que está. Aleluia. Às vezes nós temos a leve impressão que tem coisa que parece que só acontece com a gente, não é assim? Meu Deus, não é possível. Eu acho que isso só acontece comigo. Está enganado. Aquele homem estava 38 anos lá, mas o texto nos relata que ele não estava sozinho. Tinha muita gente doente lá. Muita gente estava ao redor do tanque da misericórdia divina sem alcançar a misericórdia. Muita gente estava num lugar que eles acreditavam pela tradição que era um lugar de milagres, mas não alcançavam milagres. Não era só ele. E na conversa que ele tem com Jesus, ele diz assim: eu estou há 38 anos, eu não tenho um homem. Ele está dizendo: eu não tenho um amigo que me leve até o tanque. Mas ele não estava sozinho. Aleluia. A grande diferença, irmão, é quando nós somos achados por Jesus. Então escuta, não importa se você se sentiu tão prejudicado que parece que só foi com você. Aprenda, não foi só com você. Teve gente machucado, teve gente ferido, tem gente que ainda está machucado e que ainda está ferido. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus liberada para a tua vida aqui nesta noite. Os olhos de Deus te achou e esta noite Ele marcou para passar bálsamo. Você não vai sair daqui do jeito que você chegou. Eu profetizo isso para a tua vida. Você não vai sair daqui do jeito que você chegou. Aleluia. Uma outra verdade deste texto: pare de confiar na tradição, comece a confiar na unção. Para de confiar na tradição. Irmão, tradição é bom até certo ponto. Tem coisa que o que resolve é aleluia. A Bíblia diz que unção despedaça jugo. Aleluia, aquilo que vem do alto é que resolve. Às vezes a gente fica firmado em tradição. É porque a tradição da nossa família, é porque a tradição da nossa cidade, é porque a tradição da nossa igreja. Escuta uma coisa: tem coisa que tradição não resolve coisa nenhuma. Dobra o joelho, vai buscar direto na fonte e fica esperando, porque da fonte ainda desce unção. Da fonte ainda desce unção. E nesta noite eu vou profetizar que a unção de Deus, ela vai alcançar o teu cenário e vai despedaçar esse jugo. Calabaia, súpria. Tem outra verdade nesse texto: Deus nunca opera em cima daquilo que você não quer. Todas as vezes que Jesus se encontrou com um necessitado, Ele perguntou: o que você quer?
Aleluia. A importância de você ter o discernimento daquilo que é bom para a tua vida. Ele perguntou isso para Bartimeu: o que tu quer, Bartimeu? No Antigo Testamento ele perguntou para Salomão: pede o que tu quer. E a ação divina sempre foi mediante uma confissão daquilo que você acha que é importante para a sua vida. Jesus chamou aquele homem e perguntou para ele: você quer ficação? Ele queria ficação, mas da forma tradicional. Aí Jesus vem e quebra a tradição. Aleluia. Então escuta, o que é que você quer? O que é que você quer? Qual é o cenário de guerra que você está vivenciando? Eu não tenho dúvidas que nós vivenciamos cenários de guerras constantes. Cada um dentro do seu cenário. Aleluia! Qual é o cenário de guerra que você está enfrentando? Eu convido você a, num flash, conversar com o Espírito Santo aí. A dizer para ele qual é o seu cenário de guerra. Pastor, mas ele sabe, mas relação é isso. Um fala e o outro ouve, depois o outro fala e quem estava falando se cala para ouvir. Isso é relação, e Deus quer ter relação. Aleluia. A ação de Deus aqui nesta noite é para ouvir da tua boca o que é que você... Porque Deus só vai começar a agir mediante a tua confissão. O que é que você quer? Aleluia. Outra grande verdade que nós temos neste texto: você na cama não incomoda ninguém, mas carregando ela perturba muita gente. Tem alguém comigo? Você na cama tem gente que até se agrada de tadinha lá, só para poder ter o sentimento de superioridade a respeito da tua vida. Infelizmente, tem gente que não quer que você ande com um carro melhor do que o dele. Tem gente que não quer que você tenha um emprego melhor do que o dele. Enquanto você estiver por baixo, ele tem a predisposição de achar que é superior. E isso massageia o ego de algumas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Por isso que muita gente na cama não incomoda ninguém. Esse homem ficou muito tempo na cama, do lado de um tanque, sem ser observado por ninguém. Mas quem precisava ver ele, viu. Aleluia. Viu, e não só viu, numa leitura onisciente, conheceu. Aleluia. E quando ele conheceu o estado real daquele homem, que não temos o nome, só parte da sua biografia, um paralítico que estava 38 anos sentado, ou melhor, deitado às margens de um tanque chamado Lugar da Misericórdia Divina, mas que nunca alcançava misericórdia. Quando todo mundo talvez pensasse: ele vai morrer nessa cama. Aí Jesus passou e disse: não vai morrer não, vai morrer não. Não vai morrer não, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Se você puder, anuncie isso para o mundo inteiro ouvir. Eu estou saindo do meu cenário de paralisação hoje. Eu recebo a palavra profética da parte de Deus. Deus está ministrando ao meu coração, e eu quero ministrar isso para a tua vida. Hoje Deus te tira de um cenário de paralisação para te colocar em um cenário de evidência. Aquele homem saiu com a cama debaixo do braço. Engraçado que todo mundo começou a ver ele. Algumas pessoas olhavam e diziam: que é isso, essa cama aí que você está carregando hoje? Sabe o que era aquela cama? Um memorial. É algo construído para ficar marcado, para que ninguém esqueça. Agora aquele rapaz, que não era visto por ninguém, que estava há 38 anos às margens, às beiras de um tanque, precisando de uma ajuda e não tinha, ele agora estava com um memorial debaixo do braço. Todo mundo que olhava dizia: ele era, mas não é mais. Ele era paralítico, mas não é mais. Ele vivia nesta cama, mas os céus se moveram a favor dele e tirou ele da cama. Hoje aquilo que, aleluia, ele ficava prostrado sobre ele, é o que ele carrega debaixo do braço. Louvado seja Deus. Mas escuta, não importa se a tua, aleluia, o teu cenário novo vai incomodar A, B, C ou D. Deus fez, e a mão dele... Hoje pela manhã, no meu devocional, Deus falou algo tão profético na minha vida, muito forte. E eu quero distribuir isso com você. Eu quero ministrar isso para a sua vida. Oh glória. Tem gente que está com a sua vida como um barco, atravessando de uma região para outra,
Mas por algum motivo, esse barco parou. E quando esse barco parou, você largou o remo e pegou um balde. E quando eu orava hoje pela manhã, Deus falou isso ao meu coração. Tem muita gente trocando remo por balde. E eu disse, como assim, Senhor? O barco dele não afunda, mas também não sai do lugar. O barco dele fica por conta dele pegar um balde e ficar tirando a água que está entrando dentro dele. Porque ele largou o remo e pegou um balde. A preocupação dele é para que o barco não afunde. Aleluia, o tempo está passando. O barco não afunda, mas também não progride, não avança, não caminha. Você entra dia e sai dia, olha e diz assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Aleluia, a promessa que o Senhor fez, parece que eu me distancio, porque trabalhar com balde cansa e você não sai do lugar. Aleluia, o teu barco precisa atravessar, você precisa chegar do outro lado. Aleluia, mas isso só vai acontecer quando você largar o balde e pegar o remo. Pastor, mas se eu largar o balde e pegar o remo, o barco enche de água. Aí eu peço para você aqui nesta noite, use um pouquinho só de fé. Se Deus está ministrando para a tua vida, larga o balde e pega o remo. Acredite que a água não vai ser suficiente para afundar esse barco. Deus está liberando uma palavra para a tua vida aqui nesta noite. Aleluia, é noite de trocar o balde pelo remo, o balde pelo remo. As coisas só vão avançar e estiver na tua mão. Larga o balde. Eu sou teu pai, é só chamar. Tu não vai afundar. Eu sou teu pai, larga o balde, é só chamar. pega o remo, começa a remar, foque no alvo. O teu barco precisa atravessar. Ele vai. Só chamar. Oh, meu Deus, meu Deus. Amém. Não afundava, mas também não saía do lugar. Ele não morria, mas também não saía da beira do tanque de misericórdia. Aleluia. Aí vem Jesus. Jesus olha para ele, e eu vou conjecturar agora, e diz assim, toma o remo, me dá aqui o balde. Toma o remo. Aleluia, me ajuda a pregar aí. Cutuca o crente novamente, diga para ele, pega o remo, irmão. Pega o remo. Pega o remo. Larga o balde. Pega o remo. Aleluia. Quando você pega o remo, você toma direção. Aleluia. Agora você não vai se preocupar com o barco que está afundando. Você só vai se preocupar em chegar no lugar que Deus disse que você iria. Aleluia. E eu não vou deixar de fazer isso hoje, porque Deus falou isso ao meu coração, na minha casa hoje pela manhã. Aleluia, você vai chamar os crentes que estão sentindo que entra dia, sai dia, o barco não afunda, mas também não sai do lugar, porque hoje eu vou dar remo na mão desses crentes. Vem aqui para mim orar por você. Vem aqui para mim orar por você. Aleluia! Vem aqui para mim orar por você. É tempo de trocar o balde pelo remo. É tempo de trocar o balde pelo remo. Calabaia, súbria. Vai, achandaraba bagaçaia. É tempo de trocar o balde pelo remo. Pastor, nada acontece faz tempo. A partir de hoje eu vou profetizar para a tua vida. Aleluia. Vai soltar o balde e vai pegar o remo. Aleluia. É tempo de você fazer o teu barco navegar. Os obreiros me ajudam. Inicia com a mão sobre a cabeça. Oh, meu Deus. É tempo de tomar o remo. Então começa a profetizar aí os obreiros. E profetiza aí na cabeça dos crentes. É tempo de pegar o remo. Toma o remo. Aleluia. A partir de hoje as coisas não vão ficar estacionadas. Aleluia. Chega de ficar gastando energia, tirando água de dentro do barco. Você vai gastar a tua energia para navegar. Eu não preciso te formar.
verdade. O que eu quero em intimidade, eu sou teu. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje, aleluia, esses teus filhos estarão trocando de cenário, diz em nome de Jesus, em nome de intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Deus. Oh meu Deus, aleluia. Essa mensagem ardeu tão forte no meu coração hoje, que eu confesso aos irmãos, quando eu saí da minha casa, era 7:30 da manhã, eu disse: Lucas, vamos. Ele disse: vamos. Ele entrou comigo no carro e eu fui daqui para São Gonçalo, falando em línguas estranhas, e o Lucas sapateando dentro do carro. Aleluia. Eu disse: Deus está nesse negócio. Eu disse: meu filho, eu vou tirar crente que está estacionado em muitas áreas da sua vida há muito tempo, porque ele não larga o balde. O medo dele é que o barco afunde, mas profetiza na minha casa: o barco não vai afundar. Toma o remo e marcha, caminhe, navegue, porque a promessa é logo ali, irmão, é logo ali. Que eu sou teu pai. Ai, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Quem pode dar um brado de glória? Aleluia, não larga ele mais não. E quando vê a água entrando no barco, não se assusta não. Ele não vai afundar. Em nome de Jesus. Aleluia.